E aí, pessoal? Boa tarde. Opa, calma aí. Sem querer, querendo embolou. Pronto. Olá, pessoal. Namastê. Bem-vindos a mais um encontro. Então, nós estamos começando essa semana, meio-dia e 45, com alguns minutinhos de atraso. Seguinte, eu tô programando essa semana, tô há um tempo tentando inventar um tema novo, por assim dizer. Por que, Edson? Gente, eu tô meio cansado de falar das mesmas coisas e eu não posso me aprofundar muito aqui, né? Semana passada eu fui um pouco mais além, falei de subdosha, não pode usar o quente no subdosha pita, umas coisas assim. E eu já tive um monte de terapeuta vindo elogiar. O cara, mano, tu tem que fazer umas aulas avançadas, cara. Você tem umas sacadas muito boas que pouco professor tem, se é que algum tem. E aí eu tô assim, buscando fazer algumas coisas um pouco mais diferentes, assim, para dar um engajamento. Então tive uma ideia bem legal, que acho que vai ficar ótimo. Tô lindo com essa camisa, Kátia. Obrigado. Eu peguei a mais amarrotada que tinha no armário, mas eu gosto bastante dela. Então é o seguinte, pessoal, bolei aqui um tema novo pra gente, que é as melhores e as piores coisas. É isso, as melhores e as piores coisas. Então, quando eu falar assim de Vata, eu vou falar as melhores coisas pro Vata e as piores coisas pro Vata, beleza? A gente vai começar bem devagarinho. Então hoje eu vou falar de sabor amargo. Vou falar os melhores sabores amargos e os piores sabores amargos. Qual é o efeito do sabor amargo? Qual é o objetivo medicinal do sabor amargo? E o que acontece quando a gente faz o uso errado deles? Então, provavelmente essa semana a gente vai falar só dos sabores, tá? Vou falar dos melhores e dos piores. Aí semana que vem a gente arruma as melhores coisas, melhores nutrientes para cada tecido e os piores nutrientes para cada tecido. Vamos vendo então, tá bom? Então, primeira coisa. Se a gente vai começar abordando as bases dos sabores, a gente precisa entender o que é o sabor. Tá? O que é o sabor? Sabor ele é chamado de raça. Raça também pode ser traduzido como plasma. Então, sabor é a leitura que o seu corpo faz da parte mais aquosa daquele elemento. A parte aquosa daquele elemento, ela tem contato com a nossa língua. Então, a água gera adesão. E a adesão faz com que o elemento externo encoste na minha língua. E aí a minha língua faz uma leitura nervosa daquilo. Ela passa ali o sistema nervoso dela e faz toda uma leitura de quais são os ingredientes que tem naquilo. E aí o efeito do que a minha língua recebeu vai fazer com que o meu cérebro mande o meu estômago produzir determinados grupos enzimáticos. Aumenta o fogo, diminui o fogo, produz mais secreção, produz menos secreção. Então o sabor ele é esse elemento que tem esse efeito inicial. Ele tem o efeito da pré-digestão. Você vai começar a digerir como que o seu corpo vai reagir a esse processo digestivo. Quem vai dizer é basicamente o rasa, o sabor, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Beleza. Então, essa leitura de sabor ela vai ser facilitada pela umectação dos elementos. Quanto mais seco alguma coisa, quanto mais leve alguma coisa, mais difícil de você sentir esse sabor, porque o sabor precisa de raça, precisa de plasma, precisa de adesão. E o que gera adesão é a água, tá? Beleza. Dentro disso, todos os elementos que a gente ingere, eles têm a propriedade de aumentar o fogo digestivo ou diminuir o fogo digestivo. Então, quando eu vou, por exemplo, receber uma massagem e o terapeuta vai colocar mais ou menos ali a massagem tradicional do Ayurveda, você vai receber mais ou menos meio copo de óleo, 110 ml de óleo numa massagem espalhados, o óleo quente espalhado no corpo todo. O óleo é pesado de digerir, é difícil de digerir, mas a pele é um ótimo órgão de absorção e tem um ótimo acne na pele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir digerir é potencializar o acne. Eu vou colocar o óleo quente nessa pessoa, beleza. Então, eu vou escolher o óleo certo, vou colocar o óleo quente para facilitar o processo digestivo do corpo. Perfeito. Agora, qual é o chá que eu vou dar para o meu paciente para ele tomar antes da massagem?
Aí tá um dos grandes pulos do gato e na verdade não é nem o pulo do gato, porque o pulo do gato é um macete, né? Então eu vou falar assim, acho que ali tá um dos grandes lugares que o gato perde uma vida. Porque é muito comum que você desliga, mãe. Pode ir devagarinho. O celular da minha mãe tá tocando, eu vou esperar ela. Tá aqui, mãe. Tá nesse quartinho aqui. Pode ir devagarinho. Então, pessoal, quando eu falo que não, que é o oposto do pulo do gato, né? Porque se você der algum elemento inadequado para o seu paciente, alguma coisa amarga, alguma coisa astringente, alguma coisa que reduz o fogo digestivo, isso vai justamente estar trabalhando contra a terapia. E eu estou usando esse exemplo para a gente ainda entrar falando dos bons e dos ruins sabores, os bons e os maus sabores amargos. É porque eu vejo muito a galera dentro de centro de yoga, dentro de centro de meditação, receber os alunos, é 6:30 da tarde, vamos fazer uma meditação? Vamos. Aí você vai lá e dá um chá de capim-limão para a pessoa, de capim-cidreira, de camomila. Você vai lá e dá uma coisa assim que joga o fogo lá embaixo. Então é muito importante a gente entender os bons efeitos do sabor amargo, tá? O bom sabor amargo, ele serve para resfriar o corpo, para controlar o excesso de fogo. Ele é purificante do sangue. Então aquelas pessoas que têm o sangue espesso, têm colesterol alto, têm pressão alta, são problemas e questões sanguíneas. É muito comum que o sabor amargo seja excelente para essas pessoas, tá? E é interessante a gente pensar assim, mas o que é o sabor amargo então, né? Eu vou ter que tomar um chá de boldo todo dia? O sabor amargo ele está em basicamente todos os elementos verdes, tá? Então você sabe que a sua rúcula e o seu agrião eles têm um quê amargo, mas o seu alface também. Você não precisa ir para a rúcula e para o agrião, você pode ir para o alface. Quanto mais frio o clima, pior o uso dos elementos amargos. Porque o elemento amargo ele é resfriante do fogo digestivo. Então, o seu fogo digestivo está tentando aumentar para se equilibrar com o clima que esfriou e você vai lá e está mandando um sabor amargo para dentro, não tem nada a ver. Eu passei uma experiência muito ruim, deve ter uns 5, 6 anos, eu estava trabalhando em São Paulo, dando consulta na sede da Arte de Viver, ali do lado do Parque Ibirapuera. No Parque Ibirapuera, eu conheço bem o parque, conheço bem as árvores do parque, eu sei que tem 2 nins. 2 árvores indianas. O nim ele é conhecido como o rei dos amargos, como aquele que tem o sabor mais amargo de todos. E o nim ele tem uma propriedade de não só ser amargo, mas ser antibiótico, fungicida, bactericida, purificante, tem N propriedades. E assim, dizem que um pedacinho de amargo ao fim da refeição é legal porque fecha o seu processo digestivo, você avisa para o seu corpo que ele não vai digerir mais nada. Eu estava nessa correria de trabalho, parei para almoçar, fui num restaurante árabe que tem ali do lado, mas assim, eu sempre tinha me ligado que a comida não era muito boa. E aquele dia ela não desceu bem mesmo. Era uma questão assim, acho que o arroz era de 3 dias atrás, congelado e esquentado. O grão de bico era de 3 dias atrás, congelado e esquentado. Então estava tudo já pré-tamásico, pronto para apodrecer. Aí eu comi o almoço, vi que não me desceu muito bem, falei, cara, um pedacinho de sabor amargo, né? Pode ser que me faça bem, eu já sou tão pitão, né? Beleza, vamos abusar do meu pita então. Fui dar aquela voltinha no Parque Ibirapuera, masquei uma folhinha de ninho assim, deu 15, 20 minutos, é difícil porque é realmente muito amargo. Deu mais ou menos 15, 20 minutos, aquele sabor amargo começou a me descer mal, e o meu corpo literalmente ficou sem fogo. Eu fui para casa, eu cancelei as minhas coisas, fui para casa passar mal, vomitei tudo. Porque o fogo que digere foi apagado. Quando você está lá dirigindo, você acabou de comer um pratão, aí de repente, pá, acidente, bateu ali, sangue para um lado, braço para o outro, meu Deus do céu. Nessa hora, o seu Agni está digerindo a emoção. É muito comum que as pessoas vomitem. Porque o fogo, ele primeiro precisa digerir o mundo etéreo, para depois digerir o mundo físico. Eu fico repetindo muito isso. Mais vale você se sentir bem do que você comer bem. Mais vale você se amar do que você amar o alimento que você vai comer. Você tem que gerar o seu próprio fogo digestivo. Então, um bom sabor amargo para a gente fazer o uso no período do outono, assim, nem vou falar que no inverno a gente devia usar amargo não, mas assim, um dos maiores amargos que a gente pode usar, numa boa, é a alface. Mas você só vai usar o sabor amargo se você tem um fogo digestivo legal. Eu mostrei nas lives semana passada que eu estava com a boca vermelha, quente, assim, eu já estou vendo que hoje o meu Agni não está mais tão forte. Esse período dá uma gastada no Agni também, essas grandes mudanças de clima, de dia tá meio quente e à noite esfria muito rápido.
Então, um bom amargo é aquele que não vai estourar na sua boca, é aquele que não vai explodir, não vai ser o excesso de boldo, não vai ser a carqueja, não vai ser a jurubeba, não vai ser o óleo de copaíba, tá? Um bom amargo para esse período é aquele que é sutil, sutil. E o uso do amargo, ele só vai ser benéfico justamente, principalmente nesse período, se você tem algum propósito. Se não, você pode pegar um restinho do amargo ali, um pedacinho, uma folhinha de alface e comer no fim da refeição. Que aí você já está com o acne presente, você já está produzindo enzima, você já comeu muito alimento quente, aí você come um restinho ali. Agora, o consumo de saladas, mandatoriamente elas têm um sabor amargo, né? A rúcula, o agrião, o alface, o tomate não, tá? O tomate é ácido, a cebola ela é meio doce, meio picante, depende muito de como você prepara, mas é interessante a gente estar evitando esses sabores que são mais resfriantes do fogo. E assim, qual é um ótimo amargo para você estar usando no período da tarde, da noite? Nenhum. Tá? É mais ou menos o que eu quero trazer para vocês. Cada elemento ele tem o seu momento do ano de ser usado. Os amargos nem estão nascendo, as folhas não estão nascendo, elas estão murchando, elas estão secando. Até as plantas sabem a hora de não dar esse nutriente, né? Agora, as especiarias, em geral, elas são especiarias, todas as especiarias, na verdade, elas são secas. Por que a especiaria é seca? É por questão de transporte? Não só por isso, porque ela está aí nascendo na primavera, nascendo no verão, aí vai chegando o período de outono e tudo vai secando. Quem sobrevive ao período de ressecamento é a especiaria. Ela tem a propriedade de ser quente, de ser penetrante, de geralmente ela ser autoconservante. Então você pega uma flor e deixa a flor ali, a flor apodrece. Você pega a flor do cravo e deixa ali, vira o Indian Clove, né? O cravo indiano. É muito interessante a gente ir percebendo que não dá para fazer um uso embotado. Não dá para fazer um uso embotado das coisas. Tem que abrir a cabeça e tentar ir entendendo como cada coisa vai trabalhar no seu dia a dia. O consumo da salada, por exemplo, no início da refeição, é uma das piores coisas que as pessoas fazem, principalmente nesse período em que o fogo digestivo acaba. Um dos melhores antídotos para a salada é não só você cozinhar a salada, colocar um pouco de ghee, como colocar um pouquinho de especiaria, como também não consumir a salada nesse período. Agora, amargos bem ruins da gente fazer em ingestão é aquilo que vai trabalhar totalmente contra o que está acontecendo nesse momento. Então, nesse momento as coisas estão esfriando e secando. Então, o chimarrão ele é resfriante e ressecante. O chimarrão é um grande veneno desse período. Mas é quente. Cara, quente é o efeito na sua boca. O efeito na sua fisiologia é completamente diferente. Não é quente ou frio o que faz no seu estômago. É aumentar a produção de enzima, diminuir a produção de enzima. A gente tem os 7 tecidos corporais. Como é que os meus tecidos se comportam? Essa é a pegadinha do Ayurveda, ó. Como é que os meus tecidos se comportam nesse momento do ano? E quais são os alimentos que aumentam e diminuem essas propriedades? Então, eu preciso me tratar a todo momento, observar o que está acontecendo a todo momento. Vi a pergunta ali do Almeirão, ele entra na classe dos que é amargo um pouquinho mais forte, assim. Então, tudo o que você percebe que tem um sabor amargo marcante, eles são, no mínimo, redutores do fogo digestivo e redutores do plasma. Percebe que a maioria dos sabores amargos, você consegue quebrar ele assim, ele faz um crack, faz um barulhinho. Isso é ressecamento, isso é vata. Então, num período vata, a gente não deveria ingerir isso, tá? Mas eu cozinho a minha salada. Beleza, você está usando um antídoto, mas não significa que aquilo se transformou em um remédio para o dosha de vata, tá bem? Eu vi que tem algumas perguntinhas, né, do Almeirão e da Paty. Então, o amargo auxilia no controle de peso? Tenho dificuldade com isso. Poxa vida, não é esse o pensamento. Porque se eu estou falando que o amargo ele é inibidor do fogo digestivo, o que queima os seus tecidos e reduz a produção de tecido? Não só o sabor picante, são os sabores redutores. Mas o único sabor redutor que diminui a gordura do corpo sem diminuir o fogo digestivo é o picante. O problema é que quando eu faço o consumo do sabor amargo, e amargo geralmente ele tem amargo e adstringente junto, é levemente ressecante, eu vou secar o plasma. É o primeiro dos 7 tecidos. Eu seco o plasma, eu seco o sangue, eu diminuo a fluidez do músculo, diminuo o funcionamento do sistema endócrino. A gordura não vai funcionar mais tão bem assim. Todo o corpo da pessoa começa a ressecar porque não está tendo a fluidez necessária para os tecidos.
Então eu me vejo aqui magrinho e tal, falando de engordar, de emagrecer, mas eu tenho um controle muito grande do meu dosha. Se eu quiser engordar, eu sei o que eu tenho que comer. Se eu quiser emagrecer, eu sei o que eu tenho que comer. Se eu quiser manter a estabilidade do peso, eu sei o que eu tenho que comer. Não é... É claro que é fácil falar isso de um ponto de vista que meu dosha é vata, pita, pita, vata. Então realmente eu nunca vou engordar muito. Mas se eu mandar mal nos meus atributos, eu perco 3 quilos fácil. Eu ganho 3 quilos fácil. Então é importante a gente estar prestando atenção em quais são os pontos, os sabores que eu consigo utilizar de forma medicinal e até onde eles são medicinais no meu corpo e por que é medicinal naquele momento. Então a pessoa fala assim, pô, eu tô comendo salada não é legal. Tô tomando café. Não, café também não é legal. Eu mostrei para uma amiga minha mais cedo que eu tô tomando um cafezinho 3 corações e a galera reclama pra caramba. Você fala, Edson, tu ensina coisa pra caramba, coloca ali um café solúvel. Então vou dar a minha justificativa, tá? Quando eu faço consumo de café, eu fico fritando. Café. Se eu faço um café solúvel, o café solúvel ele não tem conservantes, ele não tem merdas adicionadas no café. Ele é basicamente o café liofilizado. Liofilização é um processo de desidratação. É feito de uma forma muito mais, abre aspas, agressiva do que um desidratador, mas não chega a ter aditivos químicos naquele processo. É um café que dissolve. É um café que dissolve. Mas se eu tomo café normal, eu fico fritando. Mas independente de eu tomar o café solúvel ou o café normal, eu não estou tomando café. Estou fazendo um leite, metade água, colocando tâmara, colocando semente de girassol, colocando amêndoas. Aí nesse creme leitoso eu coloco um pouco da masala para chai. Aí eu gosto do sabor amargo do café. Aí eu coloco um chorinho de café. Então a gente tem que aprender a fazer essas formulações de forma que tu não precisa abrir mão do sabor amargo. Mas você precisa fazer com que o sabor amargo não agrave o seu dosha. E se ele agravou o seu dosha, mais tarde você tem que fazer alguma coisa que controle o seu dosha. Tá? Mas as folhas podem ser refogadas com especiarias ou não? Anete, pode refogar a folha com especiaria. Os melhores antídotos para as folhas seria você colocar uma colherinha de café de ghee, um pouquinho de sal, um pouquinho de especiaria e refogar as folhas ali, tá? A hora que a gente fala assim, a hora que ela começar a sangrar, né? Começar a fazer igual aquele igual a couve ou o espinafre cozidos, aí você conseguir uma boa resposta, tá? Posso usar alguma especiaria no chimarrão, como canela, por exemplo? Então, o chimarrão ele já é ressecante e as especiarias também são ressecantes. Se você quisesse usar um antídoto para o chimarrão, é uma piada, mas é carne, porque a carne ela é pesada e mucosa e o chimarrão ele é leve e ressecante. Então você tem que pensar num antídoto que seja oleoso, tá? Oleoso e nutritivo, porque o chimarrão ele é muito leve, muito ressecante do corpo, tá bom? Então, assim, é importante você levar em conta não só, vou consumir o sabor amargo ou não, vou fazer o antídoto do sabor amargo, que é o cozimento das folhas com óleo com especiaria, é fazer um leite para consumir o seu café com alguma coisa que seja pesada, mucosa e oleosa, mas é importante você também entender que existem diferentes potências do sabor amargo. Então, o alface ele é potência 1, enquanto que a jurubeba, a carqueja, o boldo são potência 3. Então, se você quer só consumir um sabor amargo, você não vai lá para o nível 3. Você não vai pegar a folha de mostarda com a rúcula, com o agrião. Você vai pegar um pedacinho de alface. Não só a potência é importante, é que potência, não só potência quente ou fria, mas quente 1, quente 2, quente 3. Frio 1, frio 2, frio 3. Por quê? O quente do gengibre é muito mais fraco do que o quente da pimenta do reino, que é muito mais fraco do que o quente da pimenta malagueta. Então a gente tem que entender esses níveis de potência. Eu não entro muito nisso nas lives, entro mais nisso nos cursos, mas são temas em que é claro pra gente que uma coisa é diferente da outra e tem níveis de posologia diferentes. Agora, além da potência, estou enrolando para falar isso, o horário é muito importante. Porque tu consumir uma folha de alface 8 da noite ou tu consumir uma folha de alface meio-dia, vai fazer completa diferença no processo digestivo. Não dá para consumir nada amargo depois que o sol se pôs. Principalmente se o tempo está esfriando, se o tempo está ressecando, principalmente para quem está aí 2, 3, 4 da manhã acordando como quem não tem sono, isso é um grande agravamento do dosha de vata. Esse agravamento pode vir porque você está consumindo muita coisa amarga, porque você está tomando muito café, porque você está comendo muito pão, porque você está tendo muito estímulo visual, porque você está emagrecendo demais e está perdendo o peso do seu corpo,
porque você tem problema ósseo, seja qual for o motivo, 3, 4 da manhã, 2 da manhã, é o horário de agravamento do dosha de vata. Então, você tem que reduzir totalmente os sabores amargos, se você está percebendo isso. Você tem que voltar a enriquecer o plasma, enriquecer o sangue, aumentar a fluidez dos tecidos, porque é um período ruim de ter agravamento vata e ele está só começando, só começando. Daqui a 3 meses a galera vai estar grave mesmo. Aí é a hora que quem não tratou agora vai adoecer. Edson, pós-Covid, perda de peso, estou com ama na digestão, acredito que é isso, né? Paula, eu diria para você consumir o Elixir 2.0, que é uma das receitinhas que eu botei aqui no Instagram, que é uma mistura de panaceia com tâmara, tá? Isso não vai fazer você ganhar peso, mas vai recuperar o seu fogo digestivo, vai recuperar a qualidade dos seus tecidos, então mesmo que você esteja magrinha, você não vai se sentir fraca, e aí você vai ingerindo coisas mais pesadas, tá? Vai fazendo uns cremes, um arroz com algumas sementes, umas coisinhas assim. Guida, adoro comer à noite arroz basmati com ghee misturado com mostarda refogada. Guida, eu tenho que ver até onde você, no refogar da mostarda, está conseguindo tirar todo o excesso de vata e está ficando só o sabor picante da mostarda. Eu sei que se você cozinhar bastante a mostarda, ela só fica com o sabor picante, tá? Estão gostando da aula hoje, galera? Que bom. O que tomar com o chimarrão? Então, vou dizer o seguinte, ó. Você está me perguntando assim... No período que o sangue seca, que o clima esfria, o que eu posso tomar com uma coisa que seca o sangue e esfria o fogo digestivo? A pergunta está errada. Você não deveria tomar chimarrão. Não deveria. Tá? O chimarrão ele é altamente ressecante, altamente inibidor da produção de fogo digestivo adequado. Ele tem propriedades purificantes do sangue, mas, cara, não adianta você ficar querendo só purificar, só purificar. A sensação de vazio, a ansiedade do sabor doce, acordar de madrugada sem a sensação de sono, não ter fome, tudo isso são consequências de um fogo digestivo ruim, de um plasma fraco, que são consequências do consumo exagerado de chimarrão, e eu estou basicamente narrando coisas dos meus alunos de Porto Alegre. Tá? Eu ia dar aula em Porto Alegre e era mandatório que a galera, a maioria estava fria, estava leve, estava seca, até porque é uma galera que leva o chimarrão para tomar na aula, já são pré-terapeutas de Ayurveda, então eles já estão com o pé no vegetarianismo também. Então já é uma galera que já parou de comer carne e agora está interessada em continuar esse caminho, mas também não está se livrando dos hábitos culturais, tá bom? Então tem que tomar uma atenção grande aí para o chimarrão. Você quer um antídoto direto do chimarrão? Pega 2 tâmaras e bate 2 tâmaras com 1 litro de água. Aí você ferve essa água. Aí você vai pegar essa água doce da tâmara e vai tomar chimarrão. Mas você não vai querer, entendeu? Porque já não é mais seu chimarrão, mas é um antídoto. Tá bom? Qual a potência do café, Mariana? O café tem potência 2:3, tá? Depende muito. Então aí vai dar torra. Aquele café que é mais branquinho, mais moreninho, mais sutil, ele é 2. Aquele café que é mais preto, extra forte, ele é potência 3, tá? Legal, galera. 27 minutos de live. Então, ó, hoje a gente falou da potência, das propriedades, do excesso e da falta do sabor amargo, tá? Os melhores e os piores usos do sabor amargo. Amanhã eu vou ver se eu sigo na parte dos sabores. Não sei se eu vou falar necessariamente do adstringente, porque o adstringente ele tem, de certa forma, um pouco de semelhança com o amargo, mas a gente vai manter esses temas, tá? A Tati está compartilhando com a gente, está acordando às 3 da manhã há 2 semanas. Então, Tati, eu falei disso bastante semana passada. Dá uma olhada nas lives da semana passada. Essas dessa semana vão estar falando também, eu gosto muito de falar de período, mas essa questão da pessoa não estar conseguindo controlar o seu dosha com o dosha do ambiente. Então o ambiente mudou o dosha e o seu corpo mudou muito com o ambiente. Então o clima ficou leve, frio e seco e você ficou leve, frio e seca. Então seria interessante você gerar um pouco de peso. Eu vou fazer uma analogia aqui, que é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes e já repeti muitas vezes. Diziam que Chico Xavier comia carne uma vez por semana para ele botar o pé no chão. Porque ele já trabalhava tanto nos campos etéreos que ele nem conseguia dormir se ele não comesse carne de vez em quando. Então não estou dizendo que você deveria comer carne, mas é interessante a gente buscar entender até onde está faltando o peso adequado aí, tá?
Guta, tô aqui com Haridra Kumari e sou Vata. Qual seria a posologia? Então, Guta, esse é um período que para quem é muito Vata, o Haridra não é muito indicado, tá? Ele é um ótimo purificante do sangue, mas ele pode apagar o seu fogo digestivo, principalmente se Vata é o seu dosha mais problemático. Eu gosto muito de usar o Haridra para problemas menstruais, para problemas digestivos, para auxiliar um indivíduo Vata a ter uma facilidade maior de ir ao banheiro, mas assim, você tem que ver até onde você não vai estar inibindo a produção de fogo digestivo usando o Haridra. Você pode usar 2 comprimidos de manhã com um copo de água morna em jejum, ou você pode usar 2 comprimidos no almoço com a refeição. Se você usar de manhã, vai ser mais potente do que na hora do almoço. Te indico a começar na hora do almoço. 2 comprimidos com almoço, 2 comprimidos com almoço. Vai percebendo se a sua urina vai ficar com um odor mais forte, se você vai perceber que você está retendo menos água, se está acordando com mais ânimo. Essas coisas podem acontecer e junto disso você pode sentir a leveza do excesso de Vata também, tá bom? Aí vale a pena você pensar bem até onde você deve consumir o Haridra no período mais frio do ano. Edson, meu problema é que sinto fome à tarde. É impressionante, tenho que comer farináceo, senão não fico saciada. Janine, todo mundo que faz uma má alimentação durante o dia, chega no período da tarde e da noite e sente uma sensação de vazio. Essa sensação de vazio ela está imperando no vazio dos seus tecidos. Então você deveria consumir coisas mais pesadas de manhã. Tâmara, semente de abóbora, semente de girassol, raízes, às vezes até carnes, mas eu estou dizendo que você deveria comer alguma coisa de manhã que gera densidade, nutrição no seu corpo. Senão, no fim do dia, vai faltar esse nutriente. A pessoa, pô, mas eu não tenho fome de manhã, eu tomo um café e fico sem fome. Cara, café é um dos maiores inibidores do fogo digestivo, um super sabor amargo. Sabor amargo reduz muito o fogo digestivo. Então você nunca vai ter fome se o seu jejum é café. E justamente o café vai afinar o sangue, vai desmineralizar o seu corpo, vai tirar a sua fome. E essa sensação de vazio, ela vai ser sentida mais ao longo do dia, principalmente no período da noite, que o clima fica mais frio, fica mais seco. É natural que tudo fique mais vazio, assim como o nosso, tá? Sobre o tofu, poderia falar um pouco das propriedades? Quem poderia comer sem problemas? Então, eu não gosto muito desses, abre aspas, processados. Ah, mas o tofu não é processado. A questão é a seguinte, quando você pega um elemento, aperta o elemento ele dissolve, se desfaz e esfarinha na sua mão, como é que aquilo vai gerar um nutriente denso e poderoso em você? O tofu ele já é basicamente o processo de fermentação da soja ali, ele tem um quê de acidez muito grande mesmo. Então é muito difícil que você consiga fazer uma absorção adequada do tofu. Você pode comer o tofu, mas ele vai gerar gases ácidos, ele vai gerar um acne tamásico, nem é um acne forte, nem um acne fraco. Então não gosto desses processos de produção de alguma coisa que alteram a propriedade e geram essas coisas assim muito... que se desfazem na mão, entende o que eu estou dizendo? Isso não vai gerar um tecido, um tônus no seu corpo, tá? Edson, pode falar sobre o consumo de tofu nessa época? Então, é basicamente o que eu falei, tá? Não acho ele um bom nutriente, não tenho uma boa experiência com ele, acho muito mais interessante vocês fazerem lentilha sem pele. Lentilha sem pele não vai dar errado para ninguém, tá? Exagerado é quanto? Acredito que a pergunta é sobre café. Sempre que você consumir café em jejum, no período da manhã, sem estar com o corpo protegido, sem botar um peso, é exagero, tá? Pessoa do Shima todo dia. Passei do Shima todo dia para só às vezes. Boa, Thaís. Tô precisando acordar, também tô acordando às 3. Muita gente acorda às 3 da manhã, galera. Incrível. Ontem eu comi carne depois de um período de abstinência e me fez muito bem. Galera, eu fiquei assim 4 anos vegetariano. E aí, no final desses 4 anos, eu comecei a ver que já não estava mais me fazendo bem. Me fez muito bem no começo, muito bem. Mudou completamente meu odor, mudou a beleza do meu corpo, mudou meu cabelo, mudou minha voz, mudou tudo. Tipo, o violão do meu corpo mudou. Agora, passados 3, 4 anos, eu comecei a me sentir muito leve, muito frio, sem energia, meu rendimento nas pedaladas diminuiu. E eu vi que não é que estava me faltando carne, estava me faltando um peso denso gorduroso. Eu resumi isso comendo carne. Não significa que não dá para ser vegetariano, dá para ser vegetariano, mas é mais trabalhoso. Eu não estava no momento da vida em que eu queria me dispor a esse trabalho e ainda quero me dispor, ainda como carne, mas ainda quero fazer completamente essa mudança. E sinto que... Por exemplo, eu morei com um camarada, o camarada estava vegetariano há 15 anos. E aí um dia eu tinha uma prima que estava se mudando para Portugal
E aí minha família falou assim, cara, vamos fazer uma feijoada pra botar fora da Fernanda. Eu falei, vamos fazer uma feijoada. Eu liguei pra esse amigo, falei assim, liguei não, né? Bati no quarto dele e falei, Joe, vamos na feijoada de família? Ele falou, vamos, cara, vamos sim, mas você sabe que eu não como carne. Eu falei, não, tranquilo, sem problema, vai ter o arroz, vai ter a couve, a gente frita um ovo, bota só o caldinho do feijão. Ele falou, demorou. E a gente foi pedalando, foram 18 quilômetros para ir, chegamos na casa da minha tia, ele olhou a feijoada e falou, Joe, essa feijoada que sua tia fez, que a sua tia com 80 anos fazendo feijoada, Joe, ele é muito Joe, como é que eu vou fazer, cara? Será que eu vou comer isso? Aí eu falei, cara, faz uma oração e come. Faz uma oração, faz o que você sente, faz uma oração e come. Ele comeu. Ele virou assim, você acha que fica feio eu repetir? Eu falei, não, mano, repete aí. Ele foi e repetiu. Ele virou, você acha que fica feio eu comer mais um pouco? Fazia tanto tempo que eu não comia, mas estou com medo de passar mal. Eu falei, aí eu já não sei. Aí ele repetiu. Ele falou, cara, vamos dar aquela deitada para pedalar? Eu falei, vamos. Deu 15 minutos, a gente levantou assim, falou, cara, eu digeri muito bem, que isso? Eu falei, mano, é o poder da intenção. Você viu que foi feito com amor. É uma ocasião esporádica, o seu corpo estava precisando desse nutriente, você queimou as energias. Então a gente não pode ter uma ideia de que aquilo é ruim, aquilo é poluído, não é isso. A gente tem que ter um respeito pelo animal que nem escolheu perder a vida pela gente. Mas não significa que aquilo é uma coisa que vai apodrecer o seu corpo, muito pelo contrário. É a maior quantidade de nutrientes no menor espaço que existe. Fora ghee, fora leite, tá? Como muita salada de frutas, quase zero açúcar, nada de lactose ou glúten. E comer carne ontem não me fez mal como fazia. Então, pessoal, eu fico muito preocupado com essas paradas de falar, ó, não pode comer açúcar, não pode comer lactose, não pode comer glúten. A vida não é assim. Nossos pais não foram criados assim, nossos avós não foram criados assim. A grande questão é que a gente faz uma dieta errada. Então come o glúten na hora errada, come um glúten de péssima qualidade, come o glúten sem estar com o fogo digestivo adequado, faz o uso de salada de frutas sem ser no horário certo, coloca iogurte, coloca granola. Então é muito importante a gente entender melhor quais são os problemas da dieta hoje em dia e quais são as soluções, porque os problemas da dieta não é o glúten, não é o açúcar, o problema é a ideia de que o saudável está em tomar um chá verde, o saudável está em comer salada, o saudável está em parar de comer pão e começar a comer panqueca de aveia, comer crepioca. Então o saudável é uma coisa muito diferente do que o mundo verde vendeu pra gente, sem falar mal do mundo verde, é só um atalho para um pensamento que vocês entendem. Legal, galera. Seguinte, estamos alongando bastante a live e eu estou ficando com a minha voz cansada, mas vamos ver a pergunta do Gil ali. Se eu tomar um leite de amêndoas e mais tarde tomar um café ou um chimarrão, melhora um pouco sim, tá? Eu tô com a mão oleada e eu passei um pouco de óleo aqui na câmera. Pronto, despacei. Então é o seguinte, galera, trouxe o tarô. Vamos ler o tarô? Vamos ver uma cartinha. E amanhã a gente continua os temas sobre algo muito bom, as melhores e as piores coisas. Que legal que a gente começou a semana com tanta gente na live, hein? Batemos aí 80 pessoas. Vamos ver então o nosso tarozinho de hoje. Vou desativar os comentários por um segundo, tá? Então, pessoal, vamos escolher juntos uma cartinha. Quer escolher, mãe? Não, pode escolher. Tá bom. Ah, então eu quero. Então eu quero. Senta do meu lado hoje. Não. Tá toda bonitinha. Vem cá. Vem cá. Não. Vem cá, Luísa. Então, peraí. Pode vir aqui que você não vai aparecer, não. Pode vir. Não tá aqui, ó. Não tá aparecendo, não. Então, bota a mão aqui. Aí. Pode deixar que eu pego. É a que eu quero. É a que ela quer. Beleza, ela tirou então a carta da totalidade. Carta da totalidade, a gente vê 3 mulheres trabalhando entre elas para fazer um número de trapézio. Então a gente vê uma num trapézio, a outra no outro trapézio e elas estão pulando, né, se jogando uma na outra ali. É a carta número 5 do elemento fogo, totalidade, falando sobre estar no momento presente. É uma carta bem legal da gente estar lendo hoje, porque é isso que eu estou falando. Não adianta você falar assim, ah, cara, na minha cultura eu tomo chimarrão todo dia. Cara, e hoje? Hoje? Como é que tá o dia de hoje? Você vai fazer o quê? Quero implicar com o chimarrão de vocês não, tá, pessoal? Vamos lá, totalidade.